Todo domingo eu me surpreendo. Está funcionando aqui? Todo domingo eu me surpreendo com o número de crianças e adolescentes no nosso meio. É muita criança, muita adolescente. Abrir em Romanos capítulo 15. Vamos perder de vista, né, o ponto que nós estamos tratando aqui. Romanos capítulo 15, versículo 24. O relógio está adiantado 5 minutos. O relógio está certinho. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer, me regozijar, me alegrar de vossa companhia ou na vossa companhia. O assunto que nós temos tratado nesses 3 domingos, 2 domingos anteriores e hoje, pela graça do Senhor, estamos aqui e gostaria de dar prosseguimento. No primeiro domingo, nós lembramos, como Saulo ele foi transformado, pelo Espírito Santo, a imagem de Cristo, Ele dá esse testemunho no final da sua vida, Eu corri a carreira, eu guardei a fé, E a coroa já está guardada para mim, a coroa da justiça, Então, como é que Paulo ele sai de um ponto em que ele era inimigo do povo de Deus e ele se torna uma pessoa que amava profundamente o povo de Deus. Essa foi a ênfase no primeiro domingo. No domingo passado, a ênfase foi em como o Senhor ele pretende nos transformar, juntos, nos fazer um testemunho vivo da unidade que Ele mesmo nos deu, com a figura das colunas, Apocalipse capítulo 3, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Então pegamos esse tipo no Velho Testamento, quando Salomão vai edificar o templo e ele chama lá, as pessoas para fazerem aqueles trabalhos, Então nós temos aí aquele trabalho belíssimo, E um dos trabalhos era exatamente ali a construção, como é que eu diria assim, aquela pessoa que fez, Ele pega o bronze que Davi tinha trazido, das suas batalhas, das suas vitórias, e ele transforma esse bronze, naquelas colunas, Então nós falamos um pouco sobre isso. E a beleza que é esse acontecimento, como um tipo daquilo que o Senhor fez e está fazendo por nós. Nós todos estamos sendo transformados. Nós todos estamos ali dentro daquele caldeirão, ou dentro daquela bacia, eu não sei que recipiente era usado ali, mas com certeza alguma coisa. Jogava-se ali o bronze no fogo, e o fogo tinha que ser um fogo razoável, para converter aquilo ali em algo líquido, e depois se fazer então aquela coluna. É o que nós nos lembramos aqui que nós estamos vivendo hoje, Então fiquei pensando essa semana, cheguei a falar isso com os irmãos. Há alguns utensílios que certamente eles seriam derretidos de maneira mais fácil. Há outros que seria mais difícil, E assim é conosco. Então Deus sabe, Aqueles que precisam de determinadas situações e aqueles que precisam de outras situações. Hoje de manhã, no Partir do Pão, Pablo trouxe essa lembrança, e eu creio que ela coloca também uma base para nós, daquilo que eu pretendo falar com os irmãos hoje, que já comecei quando falei sobre isso na semana passada, que é essa questão da nossa unidade, dessa questão do nosso amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. E é o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, usando aí um tipo, uma pessoa na palavra de Deus, cuja história assim,
eu realmente acho uma história lindíssima, embora muito dramática, né? A história de Urias o Etita, ou Urias o Eteu, né? Como nós quisermos aí. Mas é uma história que eu creio que ela tem muitas lições para nós nesse sentido, e nós vamos entender melhor o que eu pretendo dizer um pouco para frente. Eu queria só, antes de passar, né, por todo esse capítulo 11 de 2 Samuel, né, capítulo 10, capítulo 11, esse pedaço aí, né, dessa história de Davi, de Batseba, de Urias, né? Eu gostaria de ler um versículo, e aí nós então vamos dar prosseguimento a esse compartilhar de Romanos. Disse Urias, está no capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 11, é fácil de guardar. 2 Samuel 11, 11. Vamos lá. E disse Urias a Davi: a arca em Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, porque é verdade, Senhor. Nessa manhã o Senhor já tem falado aos nossos corações, Senhor. Mas, Senhor, nós também sabemos do risco, Senhor. O tremendo risco que temos e que corremos, Senhor. Senhor, de essas coisas elas ficarem na nossa mente, Senhor, ou elas talvez nem entrarem na nossa mente, Senhor. Senhor, e não descerem aos nossos corações, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essas coisas desçam ao nosso coração. Senhor, toque os nossos espíritos, Senhor, para que possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós. Senhor, o que o Senhor realmente deseja falar aos nossos corações com relação, Senhor, ao Teu propósito, Senhor, que inclui a igreja que o Senhor criou em Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, rogando a Ti, Senhor, que esses poucos que se reúnem nesse lugar, Senhor, e que são parte dessa grande igreja, Senhor, possam entender essa verdade, Senhor, de uma maneira, Senhor, poderosa, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas. Senhor, nesse momento nós abrimos de novo a Tua palavra, Senhor, e rogamos a Ti, Senhor, para que primeiramente eu, Senhor, seja transformado, Senhor, ao falar e ao ler a Tua palavra, Senhor. Eu não quero apenas ser um recipiente, Senhor, para os outros, Senhor, mas eu desejo que o Senhor transforme a minha vida, Senhor. E desejo que o Senhor transforme a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa manhã, com o que já foi falado e com o que será falado agora, Senhor. Senhor, nos livra de toda confusão mental, Senhor. Nos livra de todo embaraço, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de toda sabedoria humana, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para demonstração de sabedoria humana, Senhor. Estamos aqui pedindo ao Senhor que haja demonstração de poder, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas por Cristo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para servirmos a Ti de uma maneira melhor. O Senhor já nos tem falado nessa manhã, e nós rogamos a Ti por misericórdia, Senhor. É a nossa oração diante do Senhor, para que o Senhor continue falando conosco. Rogamos a Ti, Senhor, e nos colocamos aos Teus pés para ouvir de Ti mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nos falar. Para a honra, glória e louvor do Teu próprio nome, Senhor Jesus. E no Teu nome oramos, Senhor. Amém. Se você, se eu sentimos, né, que a nossa vida ela tem sido difícil, né, nós temos passado por muitas situações, né, toda vez que temos esse pensamento, nós deveríamos voltar e ler a história de Urias. Essa história que acontece aqui, né, quando Davi, e o Gabriel lembrou isso há pouco tempo atrás, né, falou um pouco sobre essa situação, né, quando Davi ele faz duas coisas terríveis, duas coisas, né, que mancham a sua história, né, e trazem consequências gravíssimas para o seu futuro, né. Nós falamos muito de Davi, nós também devemos falar de Batseba, né. Talvez nós pudéssemos pensar nessa comparação de Batseba com Abigail, se não me lembro o nome, a esposa do Nabal.
né? Quando Davi ele se aproxima ali, né? E ele pede então para que Nabal o ajude, né? Nabal ele se nega, né? A atitude de Abigail ela é uma atitude muito bonita, né? Ela impede que o seu marido seja morto, porque Davi falou: eu vou arrancar a cabeça dele. Ela fala: não, não faça isso. E ela permanece ao lado do seu marido, e ela honra o seu marido, né? E não é o que acontece aqui com Batseba, porque às vezes a gente foca muito em Davi, né? Mas ali é um adultério de duas pessoas que já tinham outras pessoas, né? Nós temos Davi e nós temos Batseba. E o impressionante nessa história, irmãos, o impressionante nessa história é como Urias, ele passa por essa situação e eu creio que ele nem ficou sabendo, né, do que aconteceu, porque ele foi morto, né, ele inclusive leva a sua sentença de morte, né, para entregar ali para Joabe. Mas me impressiona muito, irmãos, o coração deste homem, o coração de um homem que ele nem era hebreu, né? Então, se você começa a pensar na história desse homem, aí eu queria voltar um pouco com os irmãos. O livro de Gênesis, lá no início das coisas, né? Então você tem ali no capítulo 9 de Gênesis, aquela história quando Noé e os seus filhos saem da arca. Tem um acontecimento ali que ele é bem interessante, né? Depois os irmãos vão entender aí a conexão. Porque você começa a ler no capítulo 20 do livro de Gênesis, está escrito, no capítulo 9, versículo 20 do livro de Gênesis, está escrito assim: começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas sendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Quando você chega no capítulo 10 de Gênesis, aí um pouquinho para frente, versículo 15, diz assim: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Et é de onde vêm os hititas, ou heteus. Urias era um hitita. O que acontece aqui, a gente não precisa explicar muito, está muito claro aqui, é que Cão, então, ele faz uma coisa que aborrece Noé, uma coisa que desonra o seu pai, ao invés de ele cobrir a nudez do seu pai, ele vai contar para os outros: olha, nosso pai está nu, ele está lá, né, bêbado e nu. E os seus irmãos, então, eles têm uma atitude nobre, e quando Noé ele acorda, ele não amaldiçoa Cão, ele amaldiçoa a sua descendência. No fim das contas, está tudo amaldiçoado aqui, né? Ele amaldiçoa Canaã. E a maldição é da sua herança. Os seus herdeiros, a sua prole, os que viriam depois deles seriam os servos. E Urias, ele é um descendente de Et, que é filho de Canaã, né? Urias é uma pessoa que está no meio de povo amaldiçoado e é um amaldiçoado, né, como os descendentes de Canaã. E nós encontramos, né, quando nós chegamos aqui nas narrativas, né, de Samuel, segundo Samuel, né, quando nós vamos lendo aqui, nós encontramos esse homem no meio do exército do rei,
do maior rei da história de Israel, que é Davi. Está ali Urias. Se você ler, quando são mencionados os valentes de Davi, Urias é um dos valentes de Davi. Ele é o último a ser citado, quando fala, esses são os valentes de Davi. E aí vai citando as coisas que eles fizeram. Como é que esse homem chegou até ali? Eu não tenho muita clareza, mas, irmãos, quando a gente vai, e aí para ganhar tempo, né? Eu tenho os versículos aqui, mas quando a gente vai lendo ali, por exemplo, 1 Samuel capítulo 22, né, quando Davi ele foge ali para a caverna de Adulão, ele está com o risco da sua vida, ali fala muito claramente que quem é que se aproxima de Davi, quem é que se ajunta? São os homens que estavam em aperto, os endividados e os amargurados de espírito. Eu creio que esses homens, né, eu acho que isso de certa maneira isso fica claro, esses homens são os homens que se tornaram os valentes de Davi. Provavelmente, irmãos, eu não sei, não há menção disso muito clara, mas pode ser que Urias ele é um desses homens que se ajuntam a Davi ali naquela caverna ali, né, e começa ali a servir ao rei. O que me impressiona também é o fato de que quem de nós gostaria de se ajuntar a uma pessoa que, entre aspas, né, ou aparentemente é um perdedor fugitivo, né? Ele está fugindo. E como é que eu vou me ajuntar a esse homem para quê? Né? Muito certamente, essas pessoas viram em Davi alguma coisa, né? Eles viram Davi, que realmente seria o rei de Israel. Eles conseguem perceber isso e eles se ajuntam a Davi, né? E provavelmente Urias pode ser que ele fosse uma dessas pessoas. Ele depois é citado, como já disse, como um dos valentes de Davi, né? Uma pessoa que ele realmente tinha um coração, né, para Deus e para o povo de Israel. Mas lembre-se, ele é um hitita. Ele é uma pessoa que ele não é dali, ele não nasceu em Israel, né? Trazendo isso para a nossa realidade, irmãos, né? E é esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, antes de prosseguir na história aqui. Nós também estávamos debaixo de maldição. Nós também estávamos debaixo de uma grande maldição, né? Porque Cristo foi feito maldição na cruz, ou maldito na cruz, por nós. Nós deveríamos ser pregados na cruz. Nós éramos malditos, amaldiçoados, né? Fomos amaldiçoados lá no início, quando Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, e nós fazíamos parte desse povo amaldiçoado. Então, como Urias também, não fazíamos parte. Lemos isso na semana passada, e fica muito claro isso em Efésios, quando Paulo fala, olha, os gentios, eles não tinham parte, eles estavam longe de Deus, afastados, sem a promessa, e era dessa maneira que nós vivíamos nessa terra. Mas o Senhor, de uma maneira miraculosa e maravilhosa, Ele nos faz enxergar que o abençoador havia vindo a essa terra, e Ele havia tomado a maldição que era para nós, no seu próprio corpo, no madeiro, e agora nós tínhamos a possibilidade de sermos livrados da maldição. E bem provável que Urias, ele também, quando ele se vê nessa situação, né, ele reconhece o Deus de Israel, ele reconhece o povo de Israel como o povo de Deus, ele quer se juntar a esse povo, e ele se ajunta a esse povo. Então você tem agora Urias andando com o povo de Deus, e ele de uma tal maneira, ele se envolve com o seu coração nessa realidade, que ele começa a trabalhar e a servir ao rei de Israel, como uma pessoa bem próxima, a ponto de ser citado. Quantas pessoas andavam ao redor do rei? Quantas pessoas serviam a Davi? Mas alguns são citados pelo nome, e Urias é um deles.
Urias, ele então é essa pessoa que começa a servir o povo de Deus. Também é um tipo, também é uma sombra do que acontece conosco. Não é que nós fomos ajuntados a Israel porque Israel estava numa perspectiva correta, né? E agora nós fomos ajuntados, não é isso, como eu falei no primeiro domingo que eu compartilhei. O Senhor, ele dos dois povos, os hebreus, os judeus e os gentios, ele faz apenas um. Ele desfaz, ele derruba a parede de separação e agora nós somos um em Cristo, como também foi nos lembrado agora há pouco. E como já falamos bastante naquele primeiro domingo. Nós agora somos um em Cristo. E Urias, ele é um com aquele povo de Israel e ele agora começa a batalhar. E acontece esse fato lamentável, esse fato, né, de uma perspectiva, né, bem humana, é um fato muito desagradável e muito triste. Né, Davi um dia, ele deveria estar na guerra, né, porque a palavra de Deus, e isso é muito, muito, muito bacana, muito interessante, isso muito, para mim, como a palavra de Deus coloca os heróis, né, com as pessoas que Deus usa, a perspectiva de Deus é sempre uma perspectiva de verdade. Se nós fôssemos escrever um livro, uma história, se a história de Davi fosse uma história contada por homens, como um grande herói, um grande rei, provavelmente esse ponto eu, pelo menos, não colocaria na história. Eu colocaria só os grandes feitos de Davi, porque, afinal de contas, eu quero um grande herói. A palavra de Deus mostra para nós que o homem, segundo o coração de Deus, era um homem falível. Mas realmente a falha de Davi ela é muito grande. E ela traz reações da parte de Deus que são também muito, muito grandes com relação a Davi. Davi está ali, no tempo em que os reis deveriam sair para a batalha. O Gabriel explicou isso aqui, logo depois das chuvas, né? Eles iam aumentar o seu reino, então eles saíam para batalhar. Davi falou, vocês vão que eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui e vou descansar. E isso custa caro para Davi, porque um dia ele passeando lá no seu palácio, né? Ele chega ali numa posição que ele vê Batseba se banhando, né? Ela estava ali numa posição que ele conseguia ver e ele se agrada e ele vai lá e manda chamar essa mulher e nós sabemos a história, né? Nós sabemos o que acontece nessa história. E ela engravida e ela manda falar para Davi, eu estou grávida. E aí os acontecimentos daqui para frente eles são, repito a palavra, dramáticos, né? Mas muito lindos assim, com relação a um testemunho que nós temos aqui, que é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos também, né, para como deveria ser o nosso coração. Então, Davi, ele fica assustado e fala, o que eu vou fazer, né? Mas me impressiona também o ponto em que a nossa consciência ela pode ficar cauterizada, porque Davi, em momento nenhum, até que o profeta vai falar com ele, Davi, em momento nenhum, ele se mostra arrependido. Quando ele recebe a notícia da morte de Urias, ele fala assim, a espada, na guerra, a espada é para uns e para outros também. Então, ele morreu, né, porque a guerra é assim. Como o estado, irmãos, do nosso coração, ele pode chegar a uma perversidade, a uma maldade, quando nós nos dissociamos daquelas coisas que são a vontade de Deus para nós. Então, pouco a pouco, Davi ele começa a se afastar daquela função, daquele serviço que deveria ser o seu serviço ao povo de Deus. Ele deveria estar na guerra. E é assim conosco. Nós, pouco a pouco, e nós corremos esse risco todo o tempo, nós começamos a nos afastar daquelas coisas que Deus diz para nós fazermos, daquelas coisas que são a nossa função, que espiritualmente nós reconhecemos da parte de Deus, nós começamos a abrir mão, pouco a pouco nós começamos a nos afastar e daqui a pouco nossa consciência ela está cauterizada. Nós não vemos mais problema. Não tem problema, não servir o povo de Deus, eu tenho andado tão cansado.
Não, não tem problema, né? A guerra está lá correndo solta, né? Vocês vão aí, ó, vão vocês para a guerra aí que eu vou dar uma descansada aqui. Só que, irmãos, a guerra, nossa guerra espiritual, ela não acontece lá fora com os outros. Ela acontece ao nosso redor o tempo todo. Todos nós aqui, todos nós estamos vivendo tempo de guerra. Os irmãos acham que esse momento que nós estamos vivendo agora é momento de paz? Estão enganados. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar com saúde. Seu casamento pode estar uma maravilha, seus filhos podem estar uma grande bênção. Mas você está numa guerra espiritual que ainda não acabou. Ainda há uma disputa pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, pelo testemunho de Deus, acontecendo entre nós, em nós, na nossa família, no meio dos irmãos, neste mundo inteiro. Os irmãos acham que as coisas estão acontecendo por acaso? Com certeza não, irmãos. Com certeza não. E Davi, ele abdica, ele abre mão, ele fala, eu não vou para a guerra, eu vou ficar aqui. E aí, então, Davi, ele leva esse susto ali, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa para encobrir o meu pecado. Que é também um outro ponto, né? Deixa eu tentar disfarçar o meu pecado aqui, vou fazer alguma coisa aqui que, ainda que custe a vida do outro, ainda que custe a honra do outro, mas eu vou disfarçar e ninguém vai descobrir o meu pecado. E isso é terrível também. Então Davi, ele manda chamar Urias, fala, ó, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar Urias, vou dar uma folga para ele, vou dar um descanso, porque ele vai para casa, ele vai se deitar com a sua mulher, e aí vai achar que o filho é dele. Não tinha teste de DNA, né? Ele vai achar que esse filho é dele. Grande ideia. E ele manda chamar Urias. Ele fala, Urias, como é que está a guerra lá? Como é que estão meus servos lá, Joabe? Como é que está a situação lá? Ele fala, então, beleza, então vai descansar, vai. E é impressionante, irmãos, porque o coração de Urias, ele sai e ele vê lá os servos do Senhor lá em prontidão, caso seja necessário, né? Talvez alguns ali machucados, talvez, e é ali que ele fica, ele fala, não vou para casa. Eu não vou para casa. E aí Davi fica sabendo e fica apertado, né? Aí ele, no versículo 10 do capítulo 11 de 2 Samuel, né? Um pouquinho antes, no versículo 7, fala assim, vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como passava Joabe, como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente na mesa do rei. Olha como é que as coisas são planejadas, né? As coisas são planejadinhas, Davi estava com sua consciência cauterizada. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Ele ficou ali, onde os servos do rei ficavam, né? E fizeram saber isso a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Porque provavelmente Davi deve ter falado com ele, deve ter falado, observa se ele vai para a casa dele lá, né? Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Aqui é o ponto, irmãos. Aqui é o ponto. A primeira maldade já tinha sido feita, que foi o adultério. A primeira maldade de Davi e Batseba já havia sido feita. E aqui, Urias diz o seguinte, e disse Urias a Davi, presta atenção, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Urias confronta o rei. Ele fala, não vou. Sabe por que eu não vou, rei? Porque eu estou aqui por causa de alguém maior do que você.
por causa de um testemunho maior do que você. A arca do Senhor, os servos do Senhor, eles estão em tendas, eles não estão descansando, eles não estão desfrutando de alegria, de gozo, de prazer. Eles estão no meio de uma batalha. Como é que eu posso voltar para minha casa e ficar descansando e ter relação com a minha mulher? Como é que eu posso fazer uma coisa dessas? Urias, ele abre mão de prazeres que poderiam até era justo que ele fizesse. Não era nenhum pecado. Ele iria ter com a sua mulher, ele iria para a sua casa, ele iria descansar. Isso era justo, mas ele fala, não tem condição. Meu coração está lá na arca, meu coração está lá no povo lá, eles estão lá no meio da guerra, lá no deserto, eles estão em tendas, como é que eu posso descer? Irmãos, é uma situação muito mais nobre do que talvez de muitos daqueles homens, daqueles judeus que haviam nascido ali, e muito mais nobre do que a situação do próprio rei Davi nessa situação, nessa circunstância. O coração de Urias estava no propósito de Deus. Aí, irmãos, esse é um ponto importantíssimo. Porque nós não temos condição de servir a Deus, nós não temos condição de nos aproximar do povo de Deus e servir o povo de Deus, de estarmos nessa batalha juntos, se alguma coisa não acontecer no nosso coração. Se o Espírito Santo não nos revelar isso, irmãos, se o nosso coração não se abrir para que essa revelação ela chegue, e o Senhor está batendo a porta o tempo todo do nosso coração, dizendo, abre, eu quero que você veja isso, como foi lembrado agora de manhã, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, né? Como essa verdade dessa realidade na qual nós estamos, se isso não chegar no nosso coração, irmãos, não tem como. Na primeira situação que tiver, nós corremos para casa e vamos desfrutar das delícias e dos prazeres, das alegrias que o próprio Deus nos deu. Urias tinha uma mulher belíssima, a Bíblia relata aqui, e diz, né, lendo um pouco a respeito dessa história, parece que ela até era filha de algum nobre, de alguma pessoa que não era qualquer pessoa, não. Afinal de contas, ela era casada com um dos valentes do rei. Ele poderia agora falar, nossa, vou desfrutar das delícias que Deus me deu. Vou para minha casa, vou comer, vou beber, vou ter relações com a minha mulher, vou ficar lá. Mas, irmãos, o coração de Urias não estava nessas coisas. E a resposta que ele dá para Davi aqui, talvez, né, Davi devesse ter tremido nas bases, né? Porque Davi não estava fazendo isso. Como é que eu posso, rei, voltar para minha casa e descansar quando o povo está nessa? E é interessante, irmãos, porque Davi, ele mesmo fala isso, né? Como é que eu posso dar descanso? Como é que eu posso dar descanso aos meus olhos, né? Quando ele fala da arca, que a arca não está... Eu falo, nossa, como é que eu posso descansar? O Senhor, eu tenho casa, mas a arca de Deus está em tendas. Mas olha o estado que um homem ele consegue chegar, irmãos. E não se assustem, porque nós também podemos chegar num estágio de tamanha cauterização da nossa consciência que nós começamos a achar que tomar decisões por causa dos nossos prazeres são coisas tranquilas, não tem problema. Não, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não tem problema não. A sua consciência já está cauterizada. E olha aqui, eu disse duas coisas que Davi faz. A primeira foi o adultério, que é uma maldade. Ele trai uma pessoa, né, que estava na guerra lutando por ele, né, que estava lutando por Israel. Ele faz essa maldade. E a segunda maldade nós sabemos qual é, porque a história continua. Urias, então, ele está ali, o rei fala, não, vou tentar de novo, né? Ele traz Urias, ele embebeda Urias, né, dá a ele bebida e tal, e fala com ele, agora desce a sua casa, agora ele vai. Não vou não. Ele não vai não. É como tem um meme aí, né? Porque não vai, porque
O coração dele é um coração que está no propósito de Deus e no povo de Deus. E ele sai de novo e ele fica no mesmo lugar. Irmãos, isso deveria encher o nosso coração. Isso deveria falar para nós alguma coisa. Porque às vezes, às vezes nós estamos nos divertindo, nós estamos fazendo as coisas que nós achamos que devemos fazer, nós estamos satisfazendo os nossos desejos e até passando por cima dos outros, traindo os outros, matando, espiritualmente os outros, porque não conseguimos compreender que a vontade de Deus e o propósito de Deus são mais importantes do que qualquer uma dessas coisas. Não conseguimos ver essas coisas. O nosso coração, ele está tão duro, ele está tão endurecido, que nós achamos que coisas que nós podemos fazer, que são contrárias à vontade de Deus, elas são tranquilas, não tem problema. E depois que nós fazemos, nós ainda tentamos encobrir essas coisas, como Davi tenta fazer aqui. E aí Davi tem um plano, mais um. Já sei o que eu vou fazer. Já que eu não consigo enganar Urias, eu vou matá-lo. Porque aí depois, não tem isso registrado aqui, mas é bem provável que esse seja o pensamento. O filho é dele mesmo, mas ele morreu, Estava tudo encoberto, estava tudo tranquilo, ninguém ia saber. E aí a segunda maldade, que Davi, ele dá uma carta, e ele pede o próprio Urias para levar a carta para Joabe e fala, coloca Urias aí na frente, aí, no lugar mais perigoso, onde tem os homens mais perigosos, e o lugar que certamente ele vai morrer. E isso também me impressiona, irmãos. Porque esse prazer que Paulo tinha em estar com o povo de Deus, essa alegria que ele tinha, esse regozijo na presença, que ele fala lá em Romanos capítulo 15, custava muito para Paulo. Não era simples, irmãos. Ou os irmãos acham que essas viagens de Paulo, esse serviço de Paulo, ele fala, irmãos, orem por mim para que eu seja livrado dos bandidos no caminho com essa oferta, depois ele vai falar, e ele, por causa da vontade de Deus, ele tem naufrágios, ele sofre várias coisas, Aqui também, Urias, certamente quando ele chega lá, Joabe falou, você vai ficar naquela posição lá. Os irmãos acham que Urias não sabia que era uma posição perigosa. Urias era um homem de guerra. Eles eram homens de guerra. Talvez nas conversas dele, ele falou, olha, aquele ponto ali, é o ponto mais perigoso lá. Mas nós não vemos, e nós não sabemos como foi a conversa de Urias com Joabe, nós não sabemos como é que foi esse entendimento. Mas o que nós vemos é Urias indo para aquela posição para ser morto. Senhor, onde o Senhor me colocar, eu vou. Onde o Senhor me colocar, eu vou. Bexiga, intestino grosso. Se o Senhor quiser que eu seja essas coisas, Senhor. A coisa mais fácil que nós podemos fazer é nós procurarmos entre os irmãos os lugares em que a gente vai ter paz e sossego. Eu falar com as pessoas? De jeito nenhum. Eu exortar, eu corrigir, Eu não estou procurando esse tipo de coisa. Eu não quero ir para os lugares mais perigosos. Eu quero os lugares mais fáceis. Eu quero vir ao domingo, me assentar numa cadeira, ouvir, depois ir para casa e ficar tranquilinho. Não quero que ninguém me corrija, ninguém me exorte, também não quero corrigir ninguém e exortar ninguém. A minha vida está boa demais do jeito que está. Mas o Senhor pode falar com você, eu te quero num lugar mais difícil. Vai ser você que vai ter que dar notícia, vai ser você que vai ter que fazer, vai ser você que vai ter que peitar aquele inimigo perigoso que está aparecendo aí. E aí Urias, ele é colocado nesse lugar. E a batalha continua e Urias é morto.
Ele morre sem saber o que estava acontecendo com ele. Ele morre sem saber da maldade que o rei estava fazendo com ele. Mas a palavra de Deus registra, irmãos. A palavra de Deus registra um homem como esse e uma história como essa, para mostrar para nós não apenas a loucura de Davi, mas também como um homem, hitita, um homem que era de uma descendência amaldiçoada, ele se apaixona por Deus e pela sua vontade. É isso que precisa acontecer conosco, irmãos. Você e eu estávamos sob maldição. Fomos conquistados, os nossos olhos foram abertos, fomos trazidos para essa nova realidade em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Nós estamos vivendo uma nova vida, porque agora é a vida de Cristo. E nós precisamos, eu preciso me apaixonar pelo Senhor, pelo seu testemunho, pela sua igreja, pela sua vontade. É isso que precisa acontecer conosco, irmãos. E Urias é este homem. Ele se apaixonou pelas coisas de Deus. Eu não estou aqui dizendo para os irmãos que Urias era uma pessoa, né, que não tinha problemas, que era um ser humano acima da média, não sei. A palavra de Deus não conta para nós a história de Urias nesse sentido, não vai contar para nós o que Urias fazia, mas a palavra de Deus vai mostrar para nós que Urias estava comprometido com Deus, o Deus dos hebreus. E ele morre nessa situação. Ele morre por estar comprometido com Deus. Porque se ele tivesse ido para sua casa, estava tudo tranquilo. Talvez ele voltasse e Davi falou, vai para a guerra, vai tranquilo, e ficasse numa outra posição. Mas Urias, sem saber, ele mesmo se sentencia à morte ao dizer, eu não me afasto do propósito de Deus, eu não me afasto da vontade de Deus, eu não me afasto do amor pelo povo de Deus. Eles estão lá lutando, eu não posso sossegar pensando que eu não estou lá, eles estão lá lutando, eu não estou lá. Pensando que eu estou aqui vivendo a minha vida de uma maneira tranquila, irmãos. Essa é a mudança que ocorre também no coração de Paulo. É assim que Paulo, ele vive a sua vida e ele morre por causa deste testemunho. Paulo podia ter permanecido no mesmo estágio que ele estava antes, tranquilo. Talvez se ele se convertesse ali e ficasse na dele, tranquilo, mas não. Ele realmente foi chamado pelo Senhor, teve o seu coração enchido pelo Senhor, ele ganha um amor pelo Senhor, pelas coisas de Deus, que nós devemos ganhar, irmãos. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha história. Eu não sei quais as tramas que estão acontecendo aí por trás da minha história, mas eu sei de uma coisa, Senhor. Eu sei de uma coisa, eu amo o Senhor, eu amo o seu testemunho. Eu amo o teu testemunho, que é a tua igreja nessa terra. Então, Senhor, não sei o que está acontecendo comigo, mas se eu morrer, eu morri. É por meio dos flecheiros lá, do pessoal mais perigoso, mais forte que o Senhor está me mandando, Senhor. A minha vida é tua. E eu estou falando isso para os irmãos porque eu desejo experimentar isso, irmãos. E às vezes eu tenho essa impressão com respeito a nós, que eu vou repetir isso, desculpe, irmãos, eu vou repetir o que eu acabei de falar agora mesmo, que o mais fácil para mim, ou o mais fácil para nós seria eu me esconder no meio dos irmãos e ficar caladinho. Eu não seria o chato, eu não seria, né? Nós não seríamos, né, aquele que está sempre trazendo alguma coisa. Pô, lá vem o fulano, né? Lá, aposto que ele tem uma observação para fazer, mas não tem jeito, Senhor. Na história de Paulo, é isso que acontece, porque quando os irmãos... E Paulo, ele fala isso com certeza, com muita tristeza entre os irmãos, com relação à situação. Porque ele fala, olha, os irmãos começam a falar mal de Paulo. Ele não fala isso, né? Eu falei, ele fala, mas não. Os irmãos começam a falar. O que Paulo fala, olha, eu sei que essas coisas estão acontecendo. Eu sei que estão falando que quando eu escrevo, eu sou muito forte, mas quando eu estou perto, a minha palavra ela é fraca.
Os irmãos começam, inclusive, a falar: olha, Paulo ele não é um dos discípulos, não é um dos apóstolos. Apóstolo é Pedro, apóstolo é João, Paulo. Eles começam, inclusive, esse ministério de Paulo, os irmãos começam a falar: não tem verdade nisso. E Paulo ele tem que se colocar, por causa do testemunho de Deus, ele tem que falar: olha, pois fique sabendo. Não foi nenhum homem que me deu isso, não. Foi o próprio Senhor Jesus. Mas é porque é uma pessoa que se expõe. E nós não queremos e não gostamos de nos expor. Nós queremos ficar tranquilos, irmãos. Urias, ele se expõe por causa da vontade, por causa do propósito, por causa do testemunho de Deus. Irmãos, eu rogo aos irmãos, eu rogo a mim mesmo, que essa história, que esse testemunho, ele seja um tipo que nós possamos ver, no qual nós possamos ver como nós deveríamos estar apaixonados por Deus e pelo seu testemunho. Nós, como Pablo lembrou essa manhã aqui, é uma questão que ela não é automática, irmãos. Ela não é automática. Muito pelo contrário, é o contrário do que é a vida humana. Humanamente falando, o meu desejo é me manter na sombra, é ficar tranquilo. O meu desejo é não me expor, é não ter problemas, é não enfrentar situações com os irmãos, é não saber da vida dos irmãos e ninguém saber da minha vida. Essa é a melhor coisa que pode acontecer, humanamente falando, mas é contrário. É absolutamente contrário à nova vida e à nova realidade na qual nós fomos inseridos. Absolutamente contrário. Nós fomos chamados para sermos um corpo, junto com todos aqueles que creem. E um corpo, ele não tem como separar, dividir os seus membros ou fazer com que algum membro não funcione sem que isso traga prejuízo para ele. Qualquer órgão do seu corpo, qualquer membro do seu corpo que não funcione bem, traz prejuízo para todo o corpo. Mas nós achamos que eu não servir, eu não me importar, isso não tem problema nenhum. Eu vivendo os meus pecados, eu vivi a minha vida. Eu fazia até coisas lícitas, como acabamos de ver, Urias. Descer para sua casa, vai comer, vai beber, vai descansar, vai se satisfazer com a sua esposa. Isso é lícito. Mas, Senhor, enquanto houver batalha, eu não estou falando aqui que nós não devemos, nós devemos negligenciar o nosso casamento, não é absolutamente não é isso, irmão. Mas enquanto houver batalha, Senhor, eu não vou descansar. Eu não vou descansar. O Senhor Jesus, ele fala isso de uma maneira muito clara. Ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não tem jeito. O pecado trouxe um problemão para o mundo e eu vou trabalhar até que essas coisas elas sejam resolvidas. Sabe quando é que você e eu teremos alívio? Quando do céu se manifestar o Filho de Deus. O Senhor Jesus trazendo alívio. É aí que vai ter alívio. Agora não vai ter, não. Eu sinto muito te dizer isso. Mas, irmãos, nessa perspectiva, então, de Paulo, nessa perspectiva de Urias, o que eu quero dizer para os irmãos é isso. É que não há alívio. Mas o seu coração e o meu coração pode, pela graça de Deus, se satisfazer na companhia dos irmãos. Se alegrar na companhia dos irmãos. Repito, não é uma alegria humana, é uma alegria espiritual. É a alegria que Paulo fala quando ele diz lá em Filipenses: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Uma pessoa que está numa cadeia, uma pessoa que está numa prisão, ele fala com os outros: se alegrem.
Como isso é possível? Como é que eu posso dizer para as pessoas, se alegrem quando eu mesmo estou cheio de tristeza, de amargura? Mas sabe qual que é a boa notícia para nós, irmãos? É que, assim como Davi, né, aqueles homens se juntaram a Davi ali na caverna de Adulão, né? Ainda hoje o nosso Senhor, Ele não é visivelmente, né, embora Ele seja por direito e Ele governe, Ele não é ainda rei sobre todas essas coisas da terra, no sentido daquela conclusão em que realmente as coisas, Ele regerá todas as coisas com cetro de ferro. Né? As pessoas ainda acham que podem fazer o que quiserem, ainda falam mal dEle, ainda andam pelos seus próprios caminhos. Um dia não, um dia o Senhor vai reinar de maneira clara, assim como Davi depois reinou de maneira clara. Mas nesse momento, nós, os que estávamos em aperto, endividados, amargurados de espírito, nós podemos nos juntar ao nosso Senhor e dizer: Senhor, eu estou com o Senhor. Ainda que as pessoas elas não te vejam, mas eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor faça de mim um dos teus valentes, para que quando o Senhor reinar, eu possa também, né, juntamente com o Senhor, trabalhar nesse teu reino glorioso que há de vir. No momento, parece que está tudo ruim. No momento, parece que o mal tem prosperado e vai prosperar, e a gente fica olhando, e as notícias não são boas, e as perspectivas não são boas, e parece que olhando, né, de uma maneira natural, talvez, né, aqueles homens ali amargurados, talvez eles olhassem, né, a situação ali naquela caverna, naquele lugar, olhassem para falar: nossa, não vai ter jeito, né? As coisas estão muito difíceis. E nós hoje podemos olhar e falar: as coisas estão muito difíceis. Mas nós podemos também olhar com os olhos da fé e falar: o nosso Senhor, Ele venceu, Ele já venceu, Ele já é rei. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele já está reinando, né, de uma maneira espiritual, as coisas estão sendo feitas conforme a tua vontade. E daqui a pouco, em pouco tempo, o nosso Senhor reinará de maneira visível sobre essa terra. Então, são os olhos da fé, que talvez esses homens tivessem tido ali também. Eles falaram: daqui a pouco Davi vai ser rei sobre todo Israel. E aí, nós estamos junto com ele. E o amor desses homens começa a se manifestar de algumas maneiras ali naquele lugar. E Urias está lá no meio deles. Ou provavelmente está lá no meio deles. Irmãos, que o Senhor, Ele toque o nosso coração, para que nós amemos o povo de Deus, para que nós amemos a vontade de Deus como devemos amar. E eu quero concluir lendo um texto que eu li aqui quando Clandeir e Mateus, né, nós oramos, impusemos as mãos e oramos com relação ao serviço dos irmãos do presbitério. Eu gostaria de ler esse texto de novo. É um texto que eu anotei, eu guardei, é um texto que eu gosto muito. É um texto que foi Tozer que, não sei se ele escreveu, se ele falou isso, foi registrado, né? Ele diz o seguinte, esse texto está num livro que chama O Homem que Deus Usa, em que há testemunhos sobre vários irmãos, e um deles é o Tozer, e está, né, escrito isso aqui, ele diz assim, ó: o homem livre nunca foi um tirano religioso, nem tentou apossar-se da herança de Deus. É o medo e a falta de confiança que levaram homens a tentar esmagar outros sob os seus pés. Esses tinham algum interesse a proteger, alguma posição a manter. Assim, exigiam submissão de seus seguidores como garantia da sua própria segurança. Mas o homem livre, nunca. Ele não tem nada a proteger, nenhuma ambição a alcançar e nenhum inimigo a temer. Por essa razão, não se preocupa nem um pouco em estar entre os homens. Se eles o seguirem, muito bem. Do contrário, ele não perde nada que lhe seja de valor. Mas, quer seja aceito ou rejeitado, ele continuará a amar seu povo com sincera devoção. E apenas a morte
poderá silenciar sua zelosa intercessão a favor deles. Que o Senhor faça de nós homens livres. Senhor, nós queremos agradecer a Ti mais uma vez pelo testemunho da Tua palavra, Senhor, pela bondade e fidelidade do Senhor para com tantas pessoas no passado, Senhor, e para com a minha própria vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos no presente, Senhor, e ainda no futuro, Senhor, aqueles que o Senhor chamar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre foi fiel. O Senhor sempre é fiel, Senhor, e o Senhor sempre será fiel. Não importa, Senhor, as circunstâncias das nossas vidas, Senhor, se estamos vivos ou se morremos no meio daqueles povos mais bravos, Senhor, mais fortes, Senhor. O Senhor permanece fiel, Senhor, e o Teu testemunho permanece, Senhor, seguindo em frente, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor, pela Tua capacidade, Senhor, o Teu poder, Senhor, em transformar pessoas amaldiçoadas, Senhor, em pessoas que amam, Senhor, o Teu reino, Senhor, que amam, Senhor, o Teu propósito, Senhor. E é o que queremos ser, Senhor, é o que eu quero ser, Senhor. Senhor, faz de nós homens livres nesse sentido, Senhor, que só se importam com uma coisa, Senhor, com o Teu testemunho e contigo mesmo, Senhor. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja, glorificado seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor.